Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto módulo. Iremos abordar as etapas de programação e aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica. Neste encontro, iremos contextualizar essas etapas às ofertas de serviço e à cobertura assistencial dos programas de saúde, bem como pontuar estratégias que facilitem o processo de programação e compra de medicamentos por meio do sistema Horus. Vamos conhecer os objetivos deste módulo? Para fins didáticos, nesta aula, as etapas de programação e aquisição serão explanadas separadamente. Inicialmente, é preciso que saibamos o que é programação e quais os seus objetivos. Para refletir. Todos os dias, os meios de comunicação noticiam problemas associados à falta de medicamentos, que comprometem diretamente o tratamento da saúde da população. Por outro lado, enquanto alguns sofrem com a falta de medicamentos, outras fontes tornam públicos os equívocos de planejamento que levam à perda de medicamentos em grandes quantidades, gerando mais custos para o descarte desses produtos. Alguns destes problemas têm múltiplas causas, mas têm em comum a falta de planejamento e gestão inadequada dos recursos envolvidos. Até que ponto a realização da programação adequada da compra de medicamentos pode contribuir para a redução desses problemas? Vamos debater um pouco sobre esse aspecto agora. Vamos para a aula. Olá! Bem-vindo a mais uma etapa do nosso curso de Qualificação Nacional em Assistência Farmacêutica e Utilização do Sistema Horus. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a programação e aquisição de medicamentos. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre a programação de medicamentos. Você que já chegou até essa aula, já passou por algumas etapas da assistência farmacêutica. A programação é uma etapa essencial desse processo. Com certeza você já deve ter se deparado com essa situação, ou soube ou viveu uma aquisição diferente, uma aquisição com problemas em virtude de uma má programação. No nosso caso, o amigo aqui está exclamando: céus, exagerei na compra dos medicamentos. Talvez você possa ter vivido o contrário, num determinado momento do mês, percebeu que a aquisição foi muito baixa em relação à demanda. Vamos falar um pouco mais sobre a programação de medicamentos. Primeiro destaque que precisa ser dado é de que a programação visa garantir a disponibilidade dos medicamentos. Um primeiro destaque importante a ser dado é: a programação de medicamentos visa garantir a disponibilidade dos medicamentos. Para que isso ocorra, inicialmente você precisa ter feito uma boa seleção de medicamentos. Você sabe quais os medicamentos indicados para utilizar na sua região. Por isso, eles foram previamente selecionados. Segundo, você tem que ter uma boa estimativa, ou seja, quais serão as quantidades adequadas de medicamentos a serem adquiridos. Essa é uma informação fundamental para a programação de medicamentos. O terceiro, que seja feito para um tempo oportuno. Esse medicamento precisa ser comprado para que ele não acabe no meio do caminho e nem se exceda, correndo o risco de que você tenha perda desses medicamentos ao longo do mês. Num próximo ponto, é importante que esses medicamentos atendam às necessidades da população-alvo e essa programação também visa atender ao serviço ou toda a rede de serviços de saúde. Vimos um pouco, então, sobre a importância da programação de medicamentos, tendo claro a frase: a garantia da disponibilidade desses medicamentos. Vamos falar um pouco mais sobre essa programação. Para falar um pouco mais sobre a programação de medicamentos, uma frase define um pouco qual é a responsabilidade maior da programação. É a estimativa das necessidades. Essas estimativas, elas possuem uma relação direta com o nível de acesso aos medicamentos e o nível de perda desses produtos. Bom, falamos sobre estimativa das necessidades. Falamos sobre a importância de se ter claro qual é o nível de acesso aos medicamentos, num estudo que você com certeza já realizou, e também o nível de perda desses produtos. Vamos falar um pouco agora sobre os objetivos da programação. O primeiro objetivo da programação é identificar as quantidades de medicamentos necessários para atender a demanda da população. Uma correta programação, como a gente já disse, ela é antecedida de uma correta seleção.
Para você fazer a seleção dos medicamentos, significa que você conhece a realidade. Você já passou por algumas aulas que explicaram como identificar claramente as realidades da sua região, seja por um serviço específico ou pela complexidade dos serviços que você tem em sua cidade. O segundo objetivo da programação é evitar as compras e perdas desnecessárias. Aqui estão algumas manchetes que nós não gostaríamos que acontecessem e possivelmente com uma correta programação elas não aconteceriam. Uma diz aqui, medicamentos de alto custo são encontrados vencidos. Uma segunda notícia, medicamentos vencidos da prefeitura encheram 2 caminhões tipo baú. Um terceiro objetivo da programação é evitar a descontinuidade no suprimento. Nós também poderíamos evitar algumas manchetes quando tratamos desse tópico. Tendo a programação sido feita de forma correta, nós não veríamos que pacientes reclamam da falta de remédio em postos de um município qualquer, ou que a falta de medicamentos, existe a falta de medicamentos para diabéticos em unidades de saúde. Acabamos de ver 2 tópicos dos objetivos da programação que estão relacionados diretamente, não simplesmente com ter um excesso de estoque ou perder o estoque, mas o quanto uma programação incorreta atinge diretamente ao direito ao acesso ao medicamento por parte da população. Um quarto objetivo é definir prioridades, ou seja, quais medicamentos devem ser adquiridos frente à disponibilidade de recursos. Para continuar tratando sobre a importância da programação de medicamentos, vamos falar agora sobre a organização da assistência farmacêutica. A organização começa por definirmos como será a lista de medicamentos na nossa região. Até 2011, se falava das relações estaduais de medicamentos e das relações municipais de medicamentos. A partir do decreto 7508 de 2011, a RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, passa a ser a fonte principal para a elaboração das relações regionais de medicamentos. Como nós dissemos, a programação de medicamentos e insumos no SUS, ela se pautará a partir da RENAME, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, para a consolidação, para a realização das relações regionais de medicamentos. Cabe ressaltar que o Ministério da Saúde tem mantido atualizada permanentemente a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vamos falar então agora um pouco mais sobre a organização da assistência farmacêutica. Esse desenho demonstra claramente o quanto é complexo se organizar a assistência farmacêutica. Estamos falando aqui de uma região que tem a atenção básica, que tem a média complexidade, a alta complexidade. Temos a central de abastecimento farmacêutico, temos uma comunidade indígena, temos um SAMU, enfim, temos diversas formas e complexidades de acesso aos medicamentos. Um ponto importante da organização da assistência farmacêutica se dá através da sua forma de financiamento. Primeiro, pelo componente básico, que significa o repasse de recursos ou a compra centralizada de alguns medicamentos para o abastecimento da atenção básica. O componente especializado da assistência farmacêutica, que trata de medicamentos que seguem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, esse componente com financiamento tripartite, ora bipartite ou exclusivo do Ministério da Saúde. O componente estratégico, que atende aos medicamentos para perfil endêmico e principalmente que tenham um impacto socioeconômico. O programa Farmácia Popular, que tem a finalidade de ampliar o acesso aos medicamentos e tem no seu elenco medicamentos que atendem às doenças mais comuns entre os cidadãos, e a média e alta complexidade, composta pelas UPAs, pelo SAMU, pelo CAPS, hospitais ou centros de especialidades. Falamos um pouco sobre a organização da assistência farmacêutica, por isso a importância de uma correta programação e algumas formas de financiamento da assistência farmacêutica. Vamos dar continuidade à nossa aula falando agora sobre métodos de programação. Os métodos para a programação devem ser escolhidos tendo em vista os recursos e as informações disponíveis. Tendo claro que nós temos necessidades em comum a partir do conhecimento da rede na qual está inserida a unidade ou o serviço
e a qualidade dos serviços para os quais se está programando o abastecimento de medicamentos. Perceba que a todo momento, enquanto falamos sobre programação, falamos sobre a necessidade de você conhecer a realidade da sua região. Falamos da importância de ter claro qual é o nível de acesso, qual é a qualidade do serviço e onde se pretende chegar com esses medicamentos, como se compõe a sua rede. Vamos aprofundar um pouco mais sobre os métodos para a programação de medicamentos. Vamos tratar aqui sobre alguns métodos para a programação. Primeiro, a identificação do perfil epidemiológico. Segundo, qual é a oferta de serviços. Terceiro, o consumo histórico e o consumo médio mensal. E em quarto, o consumo ajustado e outros. Primeiro ponto, então, a ser destacado é o perfil epidemiológico dessa região. O perfil epidemiológico nos ajuda a identificar as doenças e os agravos mais recorrentes, o que permite se garantir a disponibilidade dos medicamentos, evitando, assim, que se compre mais ou menos do que se necessita. Segundo ponto é determinar a taxa de morbimortalidade para grupos específicos por idade e gênero. A taxa de morbimortalidade, ela apresenta para nós o impacto das doenças e das mortes que incidem em uma sociedade. Também é importante relacionar os medicamentos segundo o protocolo, considerando a primeira e segunda escolhas e os esquemas de tratamento. E, por fim, estimar a quantidade de medicamentos necessária para tratar a população-alvo prevista para adoecer por condição de saúde. Neste caso, o cálculo para a programação de medicamentos se dá através da divisão da dose pelo dia vezes a duração de tratamento vezes a população-alvo. Momento Horus. Você deve estar se perguntando como a utilização do Horus pode contribuir na obtenção do perfil epidemiológico do seu município, da sua comunidade ou ainda do seu local de trabalho. De maneira geral, as informações registradas no sistema Horus, principalmente relacionadas à dispensação de medicamentos para cada usuário SUS, podem contribuir na formação do perfil farmacoepidemiológico de determinado território e ainda podem ser utilizadas na promoção do uso racional do medicamento. Por exemplo, as informações como o nome do prescritor, o medicamento prescrito e a posologia, tempo de uso, podem gerar um conjunto de informações sobre os medicamentos mais dispensados em determinado território. Voltamos para a aula. Vimos até agora que passos seguir para definir o perfil epidemiológico. Vamos falar agora um pouco sobre a oferta de serviços. Na oferta de serviços, o primeiro ponto a ser observado é avaliar os registros dos atendimentos. Como que se dará isso? Através da sistematização das informações, que se dá através da divisão dos diagnósticos mais comuns e frequência de doenças pelo período de tempo. Além disso, verificar os esquemas terapêuticos e estimar as necessidades. Também é importante estimar as necessidades totais, que se dá pela divisão do número de casos de enfermidades atendidas por ano pelas quantidades estimadas para cada tratamento. A oferta de serviços também precisa ser desenhada de forma a atender os esquemas terapêuticos que já foram preconizados. E, por fim, estimar as quantidades a adquirir e calcular o custo dessa estimativa. Falamos até agora sobre a identificação do perfil epidemiológico e da oferta de serviços. Vamos falar sobre o consumo histórico. Importante destacar no consumo histórico que não requer dados de morbimortalidade ou de esquemas terapêuticos para se definir o consumo. Os seus cálculos são bem simples. Primeiro, porque se pode utilizar de estimativas por aproximações de dados de fornecimento. Entretanto, isso traz um risco de subestimativa ou de superestimativa. O ideal é que se levante uma série histórica de consumo de medicamentos representativa no tempo. Quanto maior for o tempo, maior a precisão e segurança dos dados utilizados.
Neste caso, para o consumo médio mensal, CMM, o cálculo deve se dar através da divisão do total consumido no período pelo número de meses em que esteve disponível e foi utilizado. Uma determinada cidade precisa programar sua compra de medicamentos, uma vez que houve um desabastecimento do medicamento Captopril, que gerou transtornos para a população. Para isso, os profissionais da assistência farmacêutica optaram por um método que preveja a necessidade mensal, o cálculo do consumo médio mensal, CMM. Por meio dos relatórios emitidos pelo Sistema Horus, foi possível avaliar que 2.000 unidades do medicamento foram consumidas em 4 meses em que o medicamento esteve disponível em todo o período. Assim, o CMM do medicamento foi de 500 unidades mês. Vamos a outro exemplo. Se as mesmas 2.000 unidades de Captopril foram consumidas durante o mesmo período, mas por razão de desabastecimento esse medicamento esteve em falta por 3 meses, então o consumo médio mensal pode ser estimado em 500 unidades mês, mas o resultado é pouco preciso. Como podemos realizar o cálculo nessa situação? Nesse caso, então, o exercício apontou que o CMM de 500 unidades mês corresponde a apenas 25% do CMM real. Ou seja, o erro aqui é de que durante um mês foram consumidas 2.000 unidades. Portanto, em 3 meses, 6.000 unidades deveriam ser consumidas, porém o cálculo foi feito de maneira errada. Ou seja, houve um desabastecimento. Como vimos no exemplo anterior, um cálculo feito de forma equivocada fez com que houvesse um desabastecimento de medicamentos. Vamos então destacar um pouco mais sobre a importância do cálculo do consumo médio mensal. Ele é fundamental, primeiro, para que se calcule a real necessidade para o período da programação. Em segundo, para que seja feita a correta estimativa das quantidades a serem adquiridas. E terceiro, para se calcular o custo estimado. Momento Horus. A obtenção de dados sobre o consumo histórico dos medicamentos distribuídos e dispensados no âmbito do SUS é muito importante para facilitar a programação para a aquisição de todos os medicamentos. Neste sentido, o uso regular do sistema Horus, com registros de entradas, saídas e dispensações, pode contribuir muito na obtenção do consumo histórico. Somente por utilizar o sistema em toda a sua totalidade, já é possível obter informações como consumo médio mensal, quantidades dispensadas em determinado período e ainda gerar o relatório de ressuprimento, em que, a partir de um determinado tempo de reposição, é possível estimar a quantidade a ser adquirida. Assim, o uso regular do sistema Horus pode contribuir na obtenção do consumo histórico e a série de dispensações dos medicamentos utilizados no seu local de trabalho. Voltamos para a aula. Vamos agora para o nosso quarto método de programação, o consumo ajustado. O consumo ajustado é empregado em situações em que não se tem disponibilidade alguma de dados, como, por exemplo, qual foi o consumo de medicamentos, não se tem dados demográficos ou qual é o perfil epidemiológico da localidade em questão. O consumo ajustado é uma estimativa grosseira da demanda, não levando em consideração quaisquer parâmetros locais, utilizando dados de cobertura de serviços e da complexidade dos mesmos. Geralmente, emprega uma área padrão e extrapola as taxas de consumo e utilização para o serviço chamado alvo. Vamos ver um exemplo para entendermos melhor como realizar o método de consumo ajustado para programar a aquisição de medicamentos. O gestor de saúde do município A, cuja população é de 90.000 habitantes, gostaria de programar para 12 meses as compras do sulfato ferroso, cujo preço unitário é de 2 centavos. Entretanto, ele desconhece o número de atendimentos. Para realizar o cálculo, ele extrapola estes dados a um município vizinho B, com 100.000 habitantes, que atende, em média, 35.000 pessoas por mês.
No período de 15 meses, observou-se o consumo de 35.750 unidades de sulfato ferroso oral. Entretanto, a farmacêutica aponta que houve um desabastecimento de aproximadamente 60 dias durante esses 15 meses. O primeiro passo para realizar o cálculo é descobrir a taxa de consumo real do município vizinho B. Para isso, calculamos a demanda real do município B, que é igual a 35.750 unidades dividido por 13, 15 meses do período de análise menos 60 dias de desabastecimento. O resultado é igual a 2.750 unidades por mês. A taxa de consumo real do município B é obtida pela divisão da demanda real pelo número de habitantes, ou seja, 2.750 dividido por 100.000. Resultado igual a 0,0275. A partir dessa taxa, o gestor pode estimar a quantidade de sulfato ferroso necessária para a aquisição no município A. Quantidade estimada no município A é igual a 0,0275 vezes 90.000 habitantes. Resultado, em torno de 2.475 unidades por mês. Entretanto, devemos lembrar que é necessário adicionarmos percentuais para cobrir eventuais perdas, já que a estimativa é bastante grosseira. Assim, temos 2.475 mais 15%, estimativa de perda, que é igual a 2.846 unidades por mês. Em seguida, podemos estimar o custo unitário e total, sendo 2 centavos o custo unitário. Os valores de 2.846 comprimidos mês, 34.152 por ano, representam um custo total de R$ 683,04. Após se calcular a quantidade a adquirir, é importante estimar o prazo para aquisição, tendo como base o estoque existente, levando em conta a validade no estoque atual. O estoque estimado deve ser calculado com base nos valores médios de mercado para compras semelhantes em quantitativo e modalidade, e também os valores da última compra. Na farmácia central, antigamente a gente não conseguia fazer um pedido licitatório para um ano que garantisse que seria aquela programação fosse correta. Com o sistema Horus, hoje, os relatórios facilitam a vida da gente na programação de medicamentos. Tem um relatório que eu gosto muito de trabalhar, que é o relatório de ressuprimento. Tem o ressuprimento esfera e o ressuprimento que é o daqui da farmácia central. Então, esse relatório, ele me diz, a gente faz a programação, eu quero o tempo de reposição, o tempo que o meu fornecedor me traz aquele produto até a minha unidade, colocando o consumo médio de 6 meses, eu programando, posso programar para um ano. Então ele diz, sua quantidade de requisição será tanto. Eu faço minha análise para ver se bate com aquilo que realmente a gente necessita para o ano e a gente confia porque é um relatório baseado nos consumos dos meses anteriores. Então é um bom relatório, é esse de ressuprimento. Então, nele a gente conseguiu programar a nossa licitação. Olha, hoje a gente tem uma base de dados. Eu acho que é uma questão importante de se colocar que o Horus ele fornece isso, ele fornece não só uma base de dados confiável, não só para o município, mas também para o governo federal. No caso do município, hoje, como a gente usa o sistema na central de abastecimento desde 2013, esse ano a minha programação foi muito boa, porque eu pude gerar o relatório. Eu consigo gerar um relatório de ressuprimento, ele me mostra, me aponta com um histórico de 12 meses atrás, eu me programo para os próximos 12 meses. Então a questão da programação ficou muito boa. E a programação também, tem uma pessoa que cuida de compras, uma dessas farmacêuticas que trabalha comigo na secretaria, ela cuida da parte de compras, com a minha ajuda, né, porque, enfim, a demanda é muito grande. E a gente procura sempre fazer as licitações
nos prazos, né, em tempo hábil, porque a gente sabe da demora, os trâmites licitatórios são bastante burocráticos, então a gente procura fazer em tempo hábil para que não falte. Às vezes acontece, né, de faltar algumas coisas por N motivos, N situações, e a gente cuida da programação também lá na secretaria. A programação de medicamentos ela é feita anualmente e os pedidos eles são feitos em algumas etapas, trimestralmente ou semestralmente. Eles são recebidos na assistência farmacêutica do município e através daí são distribuídos para as farmácias da rede básica de saúde. O programa gera relatórios, né? Esses relatórios eu posso ter uma noção de quanto eu vou consumir aquele medicamento, quanto que eu vou comprar dele na próxima compra, né? Programar uma compra, né? Se a compra vai ser de 6 meses, quanto que eu vou gastar daquele medicamento naqueles 6 meses e quanto eu vou ter de saldo para que eu possa fazer a nova aquisição. Bom, de forma bem simples, vimos que programação é a tentativa em determinar quando e quanto devemos comprar. Dentre os problemas que podem levar à ineficiência nesta etapa, vale destacar a falta de critérios de programação, centralização da programação, sistemas de informação gerencial e epidemiológica deficiente, recursos humanos despreparados e recursos financeiros insuficientes. Veremos a seguir que o sucesso na aquisição dos medicamentos será tanto maior quanto mais planejamento e programação forem feitos na compra dos medicamentos e correlatos. Para avançarmos em nosso curso, iremos detalhar o processo de aquisição. Voltamos para a aula. Vamos agora falar sobre a aquisição de medicamentos. Nós já vimos ao longo do nosso curso sobre a seleção de medicamentos, sobre a programação de medicamentos. Agora vamos para uma etapa posterior tão importante quanto as outras, a aquisição. Para começarmos a falar sobre a aquisição de medicamentos, vamos tratar de um conceito. O medicamento é um insumo estratégico de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções no tratamento, o que afeta a qualidade de vida dos usuários e a credibilidade dos serviços farmacêuticos e do sistema de saúde como um todo. A aquisição de medicamentos deve ser feita com base na agilidade, na confiabilidade, em preços competitivos, na quantidade, qualidade e que seja custo efetivo. Com isso, se garante o suprimento das unidades de saúde e impede a irregularidade do funcionamento do sistema. Da mesma forma, se promove com uma correta aquisição o uso racional de medicamentos. Para falarmos sobre a aquisição de medicamentos, é importante destacar que passos anteriores já foram dados. Após um correto diagnóstico sobre a sua realidade, você fez uma correta seleção dos medicamentos e já fez uma correta programação para a aquisição dos medicamentos. Agora vem a etapa de se adquirir efetivamente esses medicamentos. A primeira pergunta, antes da aquisição de medicamentos, foi o que comprar? E aí se fez a seleção de medicamentos, com base no contexto e demanda social, no período do ano, nos índices epidemiológicos, entre outros. A segunda pergunta foi quando e quanto comprar? Aí se desenhou a programação para se manter o estoque em dia e para evitar desabastecimento e superestoque. A terceira pergunta que se faz é como comprar? E aqui entra a aquisição. Para isso, deverão ser adotadas as formas mais adequadas a cada situação, em conformidade com a legislação vigente e o valor estimado para o objeto. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Isso diz a Lei 8666 de 93. Para falarmos, então, propriamente dito sobre aquisição de medicamentos, vamos dar como exemplo a assistência farmacêutica básica. Como vocês sabem, a Portaria 1555, de 30 de julho de 2013, trata de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica básica. Lá está previsto que o financiamento se dará
através do repasse da União de R$ 5,10 para aquisição de medicamentos constantes dos anexos 1 e 4 da RENAME vigente, estados, Distrito Federal e municípios repassam R$ 2,36 para aquisição dos medicamentos dos mesmos anexos e também para a garantia de insumos para os insulino-dependentes. Entramos então numa parte importante da nossa discussão sobre aquisição. Temos um financiamento, agora precisamos perguntar: como vou adquirir o medicamento? E aqui está muito bem claro. Deve ser utilizado o que está previsto na 8666, ou seja, a licitação. Vamos falar um pouco sobre a licitação. Primeiro, ela é um procedimento administrativo obrigatório. A administração pública seleciona entre várias propostas referentes a compras, obras ou serviços a que melhor atende ao interesse público e vai celebrar o contrato com aquela proposta que foi mais vantajosa. O artigo 37, inciso 21 da Lei 8666 diz: impõe à administração pública o dever de licitar. Fica claro, então, que a aquisição de medicamentos deve ser feita obrigatoriamente através da licitação. Vamos falar um pouco mais sobre as modalidades de licitação. Entre as modalidades de licitação temos o convite, a tomada de preço, a concorrência, o pregão e, em alguns casos, a dispensa de licitação, ou por inexigibilidade ou pela aquisição de medicamentos através de laboratórios oficiais. Seja qual for a escolha, essa deverá obedecer a critérios técnicos e legais. Portanto, modalidade de licitação pode ser definida como a forma pela qual se conduz o procedimento licitatório a partir de critérios estabelecidos pela Lei 8666 de 93. O que diferencia as modalidades de licitação é o valor estimado da licitação ou compra, e para cada modalidade de licitação há valores limites estabelecidos, exigências específicas de procedimentos, formalização do processo e prazos. Bom, já está claro que para a aquisição de medicamentos deve ser adotada alguma das modalidades de licitação que nós tratamos anteriormente. Vamos falar um pouco mais sobre cada uma delas. Primeira modalidade, o convite. O convite é utilizado para aquisições que vão entre R$ 8.000 e R$ 80.000, deve-se ter no mínimo 3 concorrentes e o prazo de divulgação de no mínimo 5 dias úteis. A tomada de preços se dá para aquisições entre R$ 80.000 e R$ 650.000, também com no mínimo 3 concorrentes e o prazo de divulgação no mínimo 15 dias. Lembrando que os meios de divulgação são o Diário Oficial ou jornais de grande circulação. A concorrência vai seguir quase que o mesmo padrão, porém, para aquisições acima de R$ 650.000, com no mínimo 3 concorrentes e um prazo de divulgação um pouco maior, no mínimo 30 dias úteis. Os meios de divulgação são os mesmos, o Diário Oficial e o jornal de grande circulação. Falamos, então, até o momento, de 3 modalidades de licitação. Falamos do convite, da tomada de preço e de concorrência. As 3 estão previstas na 8666, mas vale ressaltar, os órgãos de controle para a aquisição de medicamentos recomendam a 4ª modalidade que vamos falar a seguir, que é o pregão. Vamos falar sobre ele. A escolha da modalidade pregão não é feita pelo valor estimado da contratação, mas sim pela natureza do bem. Ao contrário das demais modalidades, o pregão destina-se a aquisições de qualquer valor, desde que seja um bem comum. É uma modalidade de licitação instituída pela Lei 10.520 de 2002. Existem 2 tipos de pregões. O pregão presencial, realizado com a presença dos representantes legais das empresas, e o pregão eletrônico, realizado através de meios eletrônicos como a internet, utilizando-se de sistemas como o Comprasnet, do Ministério do Planejamento, e do Licitações e do Banco do Brasil. Uma outra modalidade de aquisição é o registro de preços. Ele se dá através do pregão e foi instituído numa legislação mais recente. Vamos falar sobre ele. O registro de preços é aplicado nas modalidades de concorrência ou pregão. E quando deve ser usado?
Em primeiro lugar, pelas características do bem ou serviço, ou se houver a necessidade de contratações frequentes, ou se for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à administração para o desempenho de suas atribuições. Um terceiro momento, quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo, ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. O registro de preços, que é regulamentado pelo Decreto 7892 de 2013, permite licitar e registrar o preço por 12 meses e renovar pelo mesmo período, mas não obriga a compra, e também permite adesão à ata de registro de preços. Falando um pouco mais sobre o registro de preços, vamos abordar um pouco sobre as suas vantagens. Não há a necessidade de manutenção de grandes estoques, visto que a licitação já foi realizada e as contratações podem ser até mensais. E é um processo simplificado e rápido, pois elimina a etapa de licitação já realizada que resultou na ata de registro de preços. Vamos falar agora sobre em que momento há a dispensa da licitação, também uma modalidade prevista na Lei 8666. Como eu disse, a Lei 8666 prevê as situações em que a contratação não decorre de licitação. São os casos de dispensa de licitação, previstos no artigo 24, e de inexigibilidade de licitação, exemplificados no artigo 25. A dispensa de licitação ocorre nos casos em que há competição, mas a licitação afigura-se objetivamente inconveniente ao interesse público e são utilizadas para aquisições com valor menor do que R$ 8.000. Inexigibilidade são os casos em que é inviável a competição e, portanto, não se aplica o dever de licitar. Em ambas as situações, a formalidade processual deve ser mantida. A justificativa da necessidade de aquisição, a demonstração de que os preços são compatíveis com os do mercado, os recursos orçamentários e o ato de dispensa ou de inexigibilidade da licitação, desde que fundamentado. Na questão da aquisição, depois que a gente passa pelo processo, né, de selecionar e já divulgar imensamente a nossa relação, aí, no caso do nosso sistema que a gente trabalha, que é o Horus, ele permite que a gente faça resgate histórico de consumo, não só do ano, né, a gente vai programar a compra de um ano, mas tem que ser avaliado também a série histórica dos anos anteriores. E aí é onde a gente pode estar utilizando os relatórios do sistema para poder programar as compras. No nosso caso, a gente utiliza como forma de aquisição do medicamento a modalidade de registro de preço. Então, é uma forma de gerar economia, que a gente não compra tudo para armazenar ao mesmo tempo, a gente vai comprando à medida que precisa. Então, é preciso ter um conhecimento do nosso perfil e estar acompanhando sempre esses relatórios de posição de estoque e de avaliação histórica de consumo para saber qual é a quantidade que eu vou pedir, para quanto tempo. Então, essa é uma ferramenta que veio realmente somar muito na gestão da compra do medicamento no município. Para refletir. A racionalização da compra de materiais e medicamentos é um dos pontos fundamentais na administração de uma unidade de saúde. Se as compras forem mal feitas, podem comprometer todo o funcionamento da unidade, bem como prejudicá-la financeiramente, o que impactará na qualidade do atendimento à população. O grande desafio para a função de compras é obter o produto certo, nas quantidades certas, nos prazos e locais estabelecidos, com o preço correto. Dessa forma,
o bom senso continua a ser a palavra mágica, que resolve muitos problemas de gestão. Voltamos para a aula. Para subsidiar o processo licitatório, é possível se utilizar o Banco de Preços em Saúde, Comprasnet, Banco do Brasil, atas locais e regionais de preços, como forma de captar que preços são praticados e estão sendo praticados no mercado. Também é importante destacar que deve-se exigir o cumprimento por parte do licitante das normativas da Câmara de Medicamentos da Anvisa, a CMED, como o preço máximo de venda ao governo, o PMVG. Cabe destacar que as bases de preços não devem ser usadas apenas para subsidiar o processo licitatório, mas elas também devem ser alimentadas permanentemente com o resultado da sua licitação, pois isso garante com que essas bases estejam atualizadas permanentemente. Com isso, encerramos aqui a nossa aula de programação e aquisição de medicamentos. Espero vê-los em breve. Até a próxima. Chegamos ao fim de mais um módulo. Gostou de aprender um pouco mais sobre as etapas de programação e aquisição da assistência farmacêutica? Espero que sim. Lembre-se de realizar as atividades de avaliação, a prática desse módulo e participar das discussões no fórum acadêmico.